Chegou o momento de você dar o próximo grande passo da sua história. Conheça agora o Alegrato Residencial. Com plantas de 55 a 64 metros quadrados, pensadas em cada detalhe para abraçar os seus planos e da sua família. E a facilidade de viver em um bairro completo, o Medeiros, em Jundiaí. Conquiste agora o seu Alegrato. Visite a Casa Santa Ângela e visite o decorado. Olá! Estamos encerrando os episódios de julho do Temperos do Cinema, dessa nova temporada, mas vem aí o próximo, tá? Que nós vamos fazer essa temporada até dezembro. Nessa temporada, como você lembra, já deve estar lembrando, a gente está apresentando os filmes que serão exibidos no Movie Com Arte, que acontece aos sábados e aos domingos, às 11 horas, no Movie Com Cinema. Essa nova temporada tem o apoio da construtora Santa Ângela, que eu sempre lembro que a gente tem que respeitar muito as marcas que apoiam a cultura. O Movie Com Arte, eu vou repetir aqui mais uma vez, para quem não conhece, é um projeto que exibe cinema fora do circuito comercial, vamos chamar assim, podemos chamar de filmes cult, né? Todo sábado e domingo, às 11 horas da manhã. Esse projeto já vai completar 20 anos, mas tem gente que ainda não conhece. Então não fique chateado se você não conhece, né? Aproveite e vai lá para conhecer. Nós sempre vamos comentar o filme que vai ser exibido no final de semana, então a gente não vai dar spoiler, não vai entrar na carga dramática do filme, nos detalhes. A gente vai dar subsídios para que a experiência de ir ao cinema seja mais rica. Eu tenho aqui comigo os meus parceiros de sempre, Rafael Amaral e Natália Bocaneiro, que são críticos de cinema e são apaixonados por cinema como eu. Muito obrigada por estarem aqui comigo, Rafael e Natália. Eu que agradeço, Fátima. Sempre muito bom estar aqui batendo esse papo, conversando sobre a coisa que a gente ama, que é filme, né? Exatamente, coisa que é a nossa paixão, Nossa, né? nem fale. E é uma paixão bem compreendida, né? Acho que só a gente se entende, só a gente sabe os sacrifícios que a gente faz por cinema. Mas eu agradeço muito por estar aqui novamente, para bater esse papo gostoso aqui de hoje. O filme que nós vamos comentar hoje, que será exibido nesse sábado e domingo no Movie Com Arte, é O Bolo do Presidente. Eu li sobre esse filme há uns 2 meses atrás e fiquei muito curiosa. E fiquei assim, eu quero trazer esse filme de qualquer jeito. Eu vou contar um pouquinho. Não é tão fácil assim, porque você tem que saber qual é a distribuidora. Como a gente está falando de filmes cult, que não são, a gente chama de independente às vezes, que não são as grandes distribuidoras, às vezes até descobrir quem é que trouxe esse filme para o Brasil demora um pouco. Mas eu fui atrás, a Natália me ajudou, porque ela conhecia, e aí a gente conseguiu trazer, né? Ele é um filme carregado de sensibilidade, humanidade e um olhar muito original sobre a infância em tempos difíceis. Ele é ambientado no Iraque dos anos 90 e ele acompanha a história de uma menina que recebe uma missão aparentemente simples, mas que lá é extremamente desafiadora, que ela tem que preparar um bolo para o aniversário do presidente, que na época é o Saddam Hussein. Em um país marcado pela escassez, pela dificuldade, né, de anos de conflitos. Assim, sem recorrer a grandes espetáculos, essa obra nos conduz assim numa emocionante jornada de coragem. Eu diria que coragem e esperança também. Natália, Rafael, quero começar pela Natália, como sempre, primeiras damas, né? O que a gente pode esperar do Bolo do Presidente? Olha, O Bolo do Presidente é um filme que eu fico bem feliz de você ter conseguido trazer, porque foi um dos meus filmes favoritos do ano passado. Eu assisti na Mostra São Paulo ano passado e me surpreendeu bastante. É o primeiro filme desse cineasta, é um cineasta iraquiano. É um filme que recebeu a Câmara d'Or
a Câmera de Ouro, traduzindo, né, no Festival de Cannes, que é um prêmio que é concedido para diretores estreantes. Então, ele já começa muito forte na carreira dele, e esse filme não me é um filme de estreante, não é um filme nem um pouco amador. E eu acho que o que você pode esperar, na verdade, é se envolver com uma criança cujo desafio a gente nem imagina a dimensão dele, né? De realizar um bolo e de unir os ingredientes desse bolo. Essa é a saga dessa criança. Então, dentro de um contexto histórico tão devastador, né, ter o ponto de vista de uma criança para cumprir esse desafio que é simbólico, né, dentro do filme, mas que mexe com toda a vida dela de uma forma muito intensa e vai causando transformações muito grandes, né? Esse filme, ele se passa num momento do Iraque que é muito complicado, que é um período entre guerras. Então, década de 90, especificamente abril de 1990, o Saddam Hussein ia fazer 53 anos, e esse filme se passa 2 dias antes dele completar esse aniversário. Então, era tradição do Saddam Hussein que a população celebrasse o seu aniversário e comesse um bolo, e todo mundo precisava fazer um bolo em sua homenagem, né? Então tem essa coisa da imposição da figura do líder, que é muito forte. Então, para você conhecer um pouco desse contexto iraquiano, entender à medida que essas ditaduras interferem na vida das pessoas e o quanto também a interferência externa causa ali prejuízos ao redor dessas pessoas, é bem importante. E é um filme bastante dramático, então não espere que vai ser também um filme tranquilo de assistir. Ele é intenso, muito embora seja ali levado por uma criança, a gente acompanhar essa criança nessa saga é bastante angustiante. Rafael, filme com criança. Me lembrou Cafarnaum, por exemplo. Pois é, verdade, né? Como você vê isso? Eu não vi esse filme especificamente, O Bolo do Presidente. Estou muito curioso, vou ver no Movie com Arte. Mas a Natália falando aqui, me veio uma coisa na cabeça, né? O que em um regime normal seria tão fácil, né? Você comprar ingredientes para você fazer um bolo na sua casa. Em uma ditadura vira uma odisseia, né? A coisa parece que se desdobra em algo até, né, extremamente complicado. E para a criança é mais ainda, porque ela não tem a mesma compreensão que o adulto, né? E a criança, ela entra numa jornada que simplesmente ela precisa cumprir aquilo de toda forma, né? Então, assim, isso me lembra, claro, outros filmes, até feitos no Oriente Médio. Você citou o Cafarnaum, mas eu lembro também os filmes do Abbas Kiarostami, né? Que era um cineasta que dirigiu muita criança, né, e que deixava a criança na frente da câmera muito à vontade, às vezes sendo ela própria mesmo, não pedindo tanto para a criança não ser uma expressão, né, e a criança, ela se revela. E dirigir criança pelo menos não sou nem eu que estou falando, tá? O François Truffaut, que foi um grande cineasta francês, ele escreveu um artigo que ele fala que uma das coisas mais difíceis para ele no cinema foi dirigir crianças. Porque a criança, ela é muito natural, né? Ela tem uma dificuldade de fingir interpretar. E o Truffaut falava que para você dirigir criança, a melhor coisa, não peça para ela interpretar. Peça para ser ela. Seja você. Né? Deixa ela num clima que ela possa entrar. Não aquela criança hollywoodiana, robótica, que a gente vê naqueles antigos filmes clássicos, sabe? Que a criança parece que vira um robozinho, que ela fica decorando fala. Não, seja você. Tá? Seja você e seja natural. Esse é o grande desafio. E coincidentemente eu falei do Truffaut, que o primeiro filme dele foi um filme com uma criança, Os Incompreendidos, que ganhou um prêmio em Cannes também, que foi o prêmio de melhor diretor. Então acho que pode ter um paralelo aí, né? Tomara que esse cineasta iraquiano faça uma carreira tão brilhante quanto o Truffaut. Até pensando em cineastas que você trouxe, o Kiarostami e o discípulo dele também, o Jafar Panahi. Panahi, verdade. E se for pensar em O Balão Branco, por exemplo, que é um filme protagonizado por uma criança, você percebe inspirações bem claras aqui desse cineasta iraquiano, nesse cinema iraniano. O Espelho. Que também tem essa coisa da criança não querer ser dirigida. Ela não quer ser dirigida, é maravilhoso, né? Eu adoro. Ela não quer ser dirigida, né? Então tem uma inspiração bem clara no cinema iraniano, desses dois diretores especificamente, porque essa criança que ela sendo levada pelos contextos, como você acompanha, né? A criança vai perambulando pela cidade, as coisas vão acontecendo e ela vai sendo levada pelo que está acontecendo, pela vida dos adultos. Então tem muito essa pegada de Balão Branco, de Onde Fica a Casa do Meu Amigo, dessas crianças sendo levadas. E o que deixa a gente, a gente ficar nervoso vendo filme com criança,
É porque os adultos que estão ali, eles não enxergam elas, né? Não. Impressionante. A criança tá ali, ela tá gritando, me vê, me olha, né? Não sei. Ou não, né? Às vezes ela tá querendo escapar, mas o adulto é sempre apartado, né? Você tá enxergando duas dimensões muito diferentes, né? E esses cineastas são muito habilidosos nessa angústia infantil de conseguir dialogar com o adulto que não consegue, né? Que a criança é sempre subestimada pelo adulto, né? E é interessante, Fátima, que Natália, a gente tá falando de criança, né? O cinema, eu não sei como que é no Iraque, não posso dizer, mas em alguns países, entre eles o Brasil, dirigir criança em set de filmagem é uma coisa muito séria. É um trabalho, a criança ela tá lá trabalhando, a mãe e o pai tem que estar junto. Envolve questões legais. Sérias, no Brasil são 4 horas só por dia, não pode mais que tem isso. Tem que garantir o estudo da criança. Exatamente. Não interferir. Ela não pode estar gravando no horário que ela tem que estar na escola. Então existem várias regras para televisão, para cinema, que tem que ser religiosamente seguidas. Sim. Não é simples. Eu já entrevistei um ator infantil, uma vez aqui na Difusora, inclusive, um ator de uma novela do SBT, e ele me disse que ele tinha que fazer uma cena na novela, Fátima, que ele tinha que segurar uma arma. Só que a criança não pode pegar arma na mão. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um objeto em chroma key, aquele chroma key verde, né, para você preencher por pós-produção digitalmente. Então eles seguravam um objeto que não era uma arma. Então assim, tem toda uma série de regras, não é simples. Tem que ter preparador de elenco para criança. Porque imagine num filme que nem esse, Natália, de ditadura, como que você vai explicar isso para uma criança? Olha, você está num contexto da Guerra do Golfo, imagina a cabeça da criança como fica, né? Sim. Então, assim, tem todo, não é simples assim. E apesar desse contexto, assim, complicado e dramático por conta do contexto histórico, o filme tem um charme que é o galo. Opa. Que essa menina carrega um galo numa bolsinha o tempo todo junto com ela. E ela vai transitando com esse galo. Então, os torcedores do Paulista têm que ir na sessão, né? Não, você tá falando do Galo, eu vou convidar todos os torcedores. Não, tô brincando. Exatamente. Esse que é o símbolo do time aqui de Jundiaí. Olha, uma boa dica aí. Agora eu tô curioso pra ver esse Galo aí. Galo, tô curioso pra ver. Mas... não, eu só ia comentar, né? Mas filme com criança me pega. Criança e animal. Criança e animal. Tem criança e animal envolvido... Me pega. É uma coisa que me derruba, me deixa mal, assim... Então esse tem os dois. Esse eu acho que eu tenho toda a característica que eu vou sair mal do cinema. Eu vou sair com o rosto meio... Eu levo um lencinho pra você, tá bom? Falando um pouco do diretor, ele tem uma trajetória reconhecida de curtas, né, Natália? Ele tem alguns curtas que não chegam aqui pra gente, né? Cinema iraquiano, curta-metragem ainda mais iraquiano. Agradecer que esse filme conseguiu chegar aqui por conta da Mostra São Paulo muito, né? Que trouxe, foi um sucesso na Mostra, foi um dos filmes mais assistidos da Mostra. Salvo engano, ganhou o prêmio do público na Mostra São Paulo. E se eu não tô enganado, ele foi indicado ao Oscar pelo Iraque, né? Foi indicado ao Oscar pelo Iraque. Não ficou entre os 5, né? Esse foi um ano muito forte de concorrência. Ele né? até quando eu li sobre ele dizia isso, né? Foi um filme que assim, foi aquele que eles chamam de, né, tem até um termo que eles querem dizer, os esquecidos do Oscar, né? Então, assim, para um primeiro longa-metragem, é uma grande trajetória, um cineasta muito promissor. E o elenco dele tem uma coisa interessante, né, Natália? Que a maioria não são pessoas... Não são atores, né? Por conta de ser um cinema muito realista, né, ele vai... Nem sempre é intencional, às vezes é o material que o diretor tem, né, não trabalhar com atores profissionais, ou é intencional mesmo, né, para trazer ali um naturalismo. E eu acho que em muitos casos é intencional, para você chegar na forma que você quer, né, para você chegar naquela... E eu acho que pode ser intencional, não sei se é esse caso desse filme, mas criança em si, não estou dizendo que eu seja contra a profissionalização, criança atuar, não é isso. Mas no cinema, assim, a gente sempre carrega essa carga realista em muitos casos, né? A criança, como eu disse, acho que é melhor ser ela do que tentar interpretar um papel. Sabe o que me lembrou, a gente falando aqui de filme infantil, né? Do Persepolis. Sim. Que inclusive a diretora faleceu há pouco tempo. A autora do livro, né? A autora do livro. Desculpa, é a autora do livro, exatamente. Porque ele fala de uma transformação do Oriente Médio numa linguagem para criança, né? Como que você entende todo aquele caldeirão, né? No caso do Persepolis é a Revolução Iraniana, né? Sim.
Sim. Por personagens exatamente. femininas, né? Por trocas. É um livro e é um filme sensacional. Sensacional também. É um que eu trouxe também. Ai, no legal. Movie com Arte, né? Por isso foi assim, Uma parte da história do cinema já passou pelo Movie com Arte. Pois é. olha só, né? Afinal, são quase 20 anos, Então, né? né? Eu comecei, o Movie com Arte era criança. Só nessa temporada a gente tem Espanha, Iraque, Tá duas muito vezes variado, Espanha, 2 vezes Espanha e França. e França. E França, olha tá só. bem variado. Então. Legal. Natália, você acha, falando assim no nosso passaporte cultural, você acha que esse filme nos transporta para o Iraque da década de 90? Com certeza, e eu acho que ele faz um trabalho estético e técnico muito forte nesse sentido, porque em 5 minutos de filme você já se contextualiza muito profundamente de tudo que está acontecendo ali, do contexto histórico, do entre guerras, da escassez, da presença dos Estados Unidos naquele lugar, por um trabalho sonoro, pelo trabalho de direção. Então ele é muito eficaz em contextualizar, porque isso é fundamental para você entender a trajetória da criança e por que é tão difícil reunir ingredientes para um bolo. Por que o sonho dessa criança é fazer esse bolo, é comer um pedaço de bolo. E o próprio plot, o próprio início desse filme já deixa claro, né? Como as ditaduras são ridículas, né? Sim. Então, a ponto de uma criança ter que fazer um bolo para um presidente, um negócio meio, né? E isso se tornar um desafio. Um desafio, né? Porque né? tudo Então, bem, você fazer um bolo seria até uma atividade lúdica para uma criança. Não, ali não é nem um pouco. Mas não é o caso, né? Exatamente. Então. Deve ser bem triste, né? Vamos acompanhar. Eu quero saber depois o que vocês Eu acharam. quero saber. Eu também. Eu tô curiosa há muito tempo sobre esse filme. Já que a gente tá falando tanto em bolo, né? Vamos falar do sabor do filme, né? Porque aqui, não se esqueça, os filmes têm sabor, né? E a Laura Buoro, que está sempre acompanhando a gente, ela deu uma sugestão aqui bem interessante para nós. Então, a escolha da Laura para esse filme é um biscoito recheado de tâmaras, imagina que gostoso que é isso, que chama Cleixa. Embora o filme fale de um bolo, mas esse biscoito ele representa muito as tradições do Iraque. E quando a gente fala em escassez, a escassez que fala no filme, a Cleixa simboliza justamente aquilo que permanece, que são as tradições familiares, os sabores transmitidos de geração e a capacidade de encontrar momentos doces na vida da gente. Então, como você já sabe, a receita desse biscoito, que eu já estou com água na boca, recheado de tâmaras, eu adoro tâmara, está passo a passo no blog do Temperos e você vai poder acompanhar e fazer essa receita. Se tiver alguma dúvida, pode falar com a gente, tá bom? Então, hoje a gente comentou aqui do filme O Bolo do Presidente, que será exibido esse final de semana no Movie com Arte, no sábado e no domingo às 11 horas, no Movie com Cinema. E lembrando sempre que a gente fala sobre um filme, a experiência de assistir fica mais rica. E eu agradeço muito a minha parceria aqui com os meus amigos Rafael Amaral e Natália Bocaneira, que vão passar as redes sociais dele, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o trabalho dele. Rafael? Fátima, quero agradecer, mais uma vez estar aqui com você, quero agradecer pelo mês, né, que a gente fechou aí de filmes muito, muito interessantes, pela parceria, e passar aqui os meus contatos, né, nas redes você me encontra no @RafaelAmaral82, que já denuncia a minha idade, né, tem que tomar cuidado com essas coisas, mas tudo bem, ou no meu site, que é palavrasdecinema.substack.com. Natália? Eu agradeço muito estar aqui com vocês. Eu acho que essa seleção realmente está muito boa. Muitos filmes premiados ou que estiveram presentes em premiações, então isso é bem legal. @Natália Bocaneira nas redes sociais. E eu escrevo sobre cinema, escrevo críticas para o Coletivo Crítico e para o Cinema com Crítica. E eu agradeço muito, nós três agradecemos muito a sua audiência. Fica o convite para ir no Movie com Arte, assistir a esse filme. E para você acompanhar toda a nossa programação, se inscreva no nosso canal do YouTube, no Spotify, acompanhe nossas redes sociais, as redes sociais do JJ também, da Difusora. E o blog do Temperos, onde além de você ter toda a programação, você tem também as receitas passo a passo. E no próximo mês vem aí
mais uma programação completa do Movie com Arte para você. Então, muito obrigada a Santa Ângela que apoia esse nosso projeto e até o próximo episódio.